Esse é o dia que o Senhor fez, né? Alegremos e regozijemos nele. Graças a Deus nós temos liberdade da palavra, né? Podemos estar aqui juntos, isso é uma bênção muito grande, graças a Deus. Então, aquele nosso versículo, né? O Salmo 119, 18, que fala: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vamos orar então para a gente começar. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos agora, ó Deus, nesse tempo, aos teus pés, Senhor. Queremos aprender do Senhor, queremos receber do Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós nesta manhã. Te agradeço pela vida das minhas irmãs, pela disposição de estar aqui nesse horário. O Senhor abençoe a cada uma, a casa de cada uma, o trabalho de cada uma, Senhor. Nós queremos te louvar, porque o Senhor é o nosso Pai querido, e o Senhor tem nos conduzido, nos guardado. Nós te bendizemos, ó Deus, e te louvamos. Toma conta desse tempo, é a tua palavra, ó Deus, e o Senhor vela sobre essa palavra, que o Senhor realmente fale através da tua palavra aos nossos corações. Que não seja só conhecimento, mas que possa ser transformação na nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, meninas, nós vamos só recordar, assim, a gente está fazendo o Salmo 119, né? Todo mundo sabe que é o maior capítulo da Bíblia, porque é a palavra de Deus. A gente já estudou sobre a relevância da palavra de Deus, sobre a importância dessa palavra, por que é importante a gente estudar essa palavra. E o Senhor fala, né? Lá em Hebreus fala que o Deus fala, e quando ele fala, ele quer que ele seja ouvido. E nós louvamos pela palavra de Deus, porque toda palavra é um sopro de Deus, é a palavra de Deus, ela é toda inspirada. Então, isso é muito importante, a gente precisa dar essa devida importância a essa palavra, estudar, ler e saber que realmente é uma carta de Deus para nós, para os seus filhos, né? Para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos exortar, né? Nos corrigir. A palavra de Deus faz isso tudo. E ela é perfeita, ela é completa, ela atinge, a própria palavra fala que ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Só essa palavra tem poder para nos tocar no profundo do nosso ser. Então, essa é uma palavra muito importante. E nós vimos também que a gente precisa ter uma preparação para estudar essa palavra, né? A pessoa precisa ser apta, não que ela precisa ser entendida em letras, em português, etc. Não é isso, mas a pessoa precisa ter um coração de obediência, um coração humilde, um coração de servo, e para poder aprender essa palavra. Muitos eruditos, muitas pessoas que têm muito conhecimento chegam diante dessa palavra e não entendem, porque ela não tem aquele toque do Espírito Santo, e nós precisamos ter isso para poder entender essa palavra, isso é muito importante. A gente precisa chegar diante dessa palavra com humildade, sabendo que ela é maior do que nós, sempre. Às vezes a gente não entende uma coisa ou outra, mas o problema está em nós, e não na palavra de Deus. Então, quando a gente chega diante dessa palavra, a gente deve chegar com reverência, com humildade, porque é a palavra de Deus. Então, essa é a pessoa que está apta a estudar essa palavra. E nós vemos o terceiro pilar, que são as leis e os métodos. Então, a gente viu que como Deus, na natureza, no universo, existem leis que os cientistas já descobriram, não descobriram todos, mas descobriram várias, inclusive descobriram muitas leis através da palavra de Deus, né? Naquele Salmo mesmo 19, que fala da natureza, fala os céus proclamam a glória de Deus, né? E falam também da palavra de Deus. São as duas galerias que Deus revela a palavra dele, se revela, é através da natureza e através da palavra dele. Então, ali mesmo fala do sol, que o sol, como noivo, ele sai de uma ponta a outra. Eu não sei explicar para as irmãs como, mas tudo isso que a gente está falando aqui, um parênteses aqui, tudo isso que eu tenho falado aqui, nós aprendemos numa conferência com um irmão cientista, né? Então, não tem nada que eu
descobri, que eu inventei, nada disso, mas eu estou só passando para as irmãs aquilo que a gente aprendeu e que eu acho que é muito importante para nós. Então, ele fala o seguinte, que os cientistas, eles descobriram a idade do Sol através desse salmo. Esse salmo ajudou a descobrir, não me pergunte como, porque eu não sei explicar, mas através desse salmo eles descobriram a idade do Sol. E outras coisas, por exemplo, nós já falamos sobre Isaac Newton, né, que foi um grande cientista, ele descobriu a lei da gravidade, mas ele era um cristão, e ele usou muito mais do tempo dele, da vida dele, estudando a Bíblia, do que propriamente as leis. Ele foi um cientista muito importante, muito renomado, através das leis dele, Einstein se baseou nas leis dele, etc. Então, queridos, a gente vê que realmente o nosso Deus, ele é um Deus... as coisas são organizadas, as coisas não acontecem assim, aleatoriamente. Então, o universo tem várias leis, e assim como o universo tem várias leis, a palavra de Deus também tem as leis para a gente interpretar. A gente não pode interpretar de acordo com o que a gente acha, os achômetros, porque aí vão virar heresias, como tem acontecido muito. E aí a gente está estudando um pouquinho dessas leis, às vezes fica até meio complicadinho assim, mas eu creio que de uma forma ou outra pode nos ajudar, a gente precisa tentar para isso, né? E aí, então, nós vimos que a gente também não, nós vimos algumas coisas na outra aula passada, a gente viu sobre que realmente, naquele, fala aqui, naquele versículo, acho que é o 34, se não me engano, fala, não é no 34, mas fala que o Senhor nos formou. Então, o Senhor nos formou, Ele colocou em nós, embutiu em nós a capacidade de analisar, a capacidade de memorizar, a capacidade de entender, isso Ele colocou em nós. E nós temos a responsabilidade de estudar a palavra de Deus, porque esses atributos foram colocados em nós. Então, o Senhor colocou isso. Muitas pessoas, às vezes, alguns irmãos, pensam que a gente não pode usar isso porque não é espiritual. Mas é claro que a gente precisa estudar essas faculdades, é preciso usar essas faculdades para estudar a palavra de Deus. Então, Deus nos deu a capacidade de analisar, deu a capacidade de comparar, deu a capacidade de raciocinar, e nós vimos como é que isso é importante para a gente estudar a palavra de Deus, a memorização, nós vimos que a memorização é algo importante, que a gente precisa guardar a palavra de Deus no nosso coração. A gente vê que lá em Colossenses 3,16 fala que a palavra de Deus deve habitar ricamente no nosso coração. E aquela palavra, tradução para palavra, é logos. A gente sabe que logos é a palavra escrita, a palavra já foi dita. E rema é a palavra revelada, né? Então, ali em Colossenses fala que o logos deve habitar no nosso coração abundantemente. Então, nós precisamos decorar essa palavra. A gente fala assim, mas é muito difícil. Quando a gente é mais jovem é mais fácil, mas agora na idade, por exemplo, que eu estou, é bem mais difícil, mas a gente consegue, a gente repete, demora mais tempo, mas a gente consegue. Inclusive, é um exercício bom, né, para a nossa mente. Então, a gente vê que a gente precisa ter essa memorização, e nós sabemos que a gente não está sozinho, que isso tudo a gente faz junto com os irmãos, nós precisamos estar reunindo com os irmãos, porque Deus revela uma coisa para um, revela outra coisa para outro, e juntando tudo isso é que forma a grandiosidade da sabedoria de Deus, né? A manifestação da sabedoria de Deus. Então, a gente não está sozinho, precisamos caminhar juntos. A gente viu lá em Efésios que o amor de Deus ele é revelado na reunião dos irmãos, né? E isso é muito importante, queridos, viu? E então isso tudo ajuda. E outra coisa também, nós podemos seguir modelos, seguir irmãos nos séculos passados, nesse século nosso também, que já tiveram um conhecimento profundo da palavra, que receberam revelação dessa palavra, e nós podemos ler esses livros desses irmãos e também nos ajudar na questão do estudo da Bíblia, né? Tem vários irmãos que nos ajudaram muito com relação a isso, como esse irmão que eu estou falando que eu tenho, baseado nesse estudo, no que esse irmão ganhou do Senhor, e esse irmão já apoiou em outros irmãos, então isso é muito importante, queridos, viu? Nós vimos também a primeira lei
na última sexta-feira, a gente viu a primeira lei, só recordando, que é a lei da declaração direta, né? Então, essa lei é o seguinte: Deus fala aquilo que está escrito ali. É simples assim. Então, essa é uma lei muito importante, e é dessa forma que a gente precisa ler a palavra de Deus. Uma maneira geral, essa lei é a primeira a ser aplicada. Então, a gente viu, por exemplo, o exemplo lá de João 3,16, que fala sobre a nossa salvação. Tudo aquilo que Deus quer que a gente entenda de uma maneira importantíssima é escrito claramente na Bíblia, não tem dúvida. Algumas coisas tem dúvida, uma interpreta de um jeito, outra interpreta do outro, por exemplo, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Tem várias interpretações, mas aquilo ali, não, a nossa salvação não depende daquilo. Aquilo que Deus determinou é aquilo que vai acontecer. Não depende, para eu entender aquilo, não depende assim da minha salvação, nem da minha santificação, nem da minha comunhão com o Senhor. Mas a salvação, sim. Então, lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é claro e simples. Então, é a maneira da gente entender essa palavra. A gente não precisa inventar coisa, espiritualizar, nada disso. É aquilo que está escrito. Claro, claro. Então, quando fala também aquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, também é claro. Então, tem determinadas várias coisas que são assim muito claras, não tem discussão, não tem dúvida nem nada. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. É a maneira mais grandiosa, mais maravilhosa que a Bíblia poderia começar, né? Ela não vem fazendo tanta explicação que Deus é assim, nada disso. Simplesmente, no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma coisa tão linda, é uma coisa tão simples, mas uma coisa tão linda que toca o nosso coração, no fundo do nosso coração, né? Então, assim como outras declarações. Então, essa aí é a lei da declaração direta, que é aquilo que é daquele jeito ali. Então, a maioria das coisas que nós vamos ler na Bíblia, a gente precisa pensar dessa forma. Alguns lugares não tem jeito da gente interpretar dessa forma, né? Então, por exemplo, ali quando fala, por exemplo, não eu estou falando o seguinte, não é literalmente, mas é naturalmente, né? Por exemplo, quando Jesus fala assim, se a tua mão direita pecar, você corta a sua mão, ali não é literal, ali é natural, certo? É dentro dessa lei mesmo da declaração direta, mas a gente sabe que Jesus não está falando para cortar a mão. Por quê? Porque na Bíblia fala também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E fala também que a gente, lá em Levíticos, fala que a gente não deve mutilar o nosso corpo. Então, o que Jesus queria estar dizendo com isso é que a gente devia, vamos dizer assim, menosprezar aquilo que aquela mão direita, que é uma coisa importante na nossa vida, quem é destro, né, de fazer. Então, nós temos que saber o que a gente tem que falar. E fala também sobre o olho, né? Se seu olho pecar, você vai... Nós não vamos fazer isso literalmente, mas é uma menção natural. Então, essa é a primeira lei, uma lei muito importante que a gente deve seguir. Aí, a segunda lei, até pedi a Márcia, porque a Márcia começou a falar sobre essa segunda lei, pedi para ela para nos ajudar na segunda lei. Aí, Márcia, você estar com a palavra para você falar. É engraçado que a primeira vez que eu ouvi sobre isso, e até eu mencionei na semana passada, foi através do irmão Delcio, quer dizer, trocentos mil anos, né, atrás. E, assim, eu dei uma importância, mas não dei tanta importância como eu deveria. E aí, eu olho para mim hoje, eu vejo que eu perdi um bom tempo, né, em não ter aplicado isso de uma maneira direta na minha vida. E eu vejo, assim, eu acho que aqui, mas eu não sou didática, eu não tenho essa facilidade de expressar, talvez. Mas o que eu quero, como eu falei para a Raquel, é encorajar. A gente está aqui para encorajar, né, umas às outras, a estudar a palavra e
e assim a gente adquirindo e tomando posse daquilo que nós temos, que é a coisa mais linda. E essa lei de primeira menção é uma coisa maravilhosa. Eu falei, meu Deus, como que Deus pensou em tudo isso? Em nos mostrar que a própria palavra ela se explica por ela mesma, como a Raquel vem falando. Então, olha só, eu não sei se eu vou saber explicar, mas está aqui dentro do meu coração, mas não sei se eu ponho. Olha só, quando a gente está estudando, vou dar um exemplo, quando a gente está estudando determinado assunto, determinada questão, e a gente, para entender aquilo, a gente nem precisa, lógico que os irmãos que escreveram os comentários nos ajudam muito, mas vamos pensar em não ter comentário, né? A gente não ter acesso a comentário bíblico, mas a gente vai à primeira menção daquela, ou seja expressão, seja pessoa, seja um acontecimento que aparece ali, a gente vai na primeira menção daquilo na Bíblia, né? E aquilo vai ser a chave para a gente entender todas as outras menções daquela expressão, né? Não é apenas a palavra em si. Por exemplo, eu penso aqui, eu preciso entender sobre amor. Vou ver onde apareceu a palavra amor. Mas não é só onde apareceu pela primeira vez a palavra, mas o contexto. O contexto que ela está inserida ali, né? O princípio. Então, isso, gente do céu, isso dá uma abertura. É como se fosse o primeiro, como que eu posso falar? O primeiro elo de uma corrente, né? E que vem se desenvolvendo durante toda a palavra em revelação. É o primeiro elo, a primeira semente, é aquela primeira menção. Então, isso, sim, falou muito ao meu coração, principalmente agora, revendo essa questão, porque eu penso, como nós temos tudo em nossas mãos. A Raquel estava falando sobre memória, né? Sobre memorizar. Deus nos deu tudo. E, às vezes, eu fico um pouco triste comigo mesmo, um pouco não, bastante, porque do tempo que eu já perdi. Então, eu penso assim, na minha memória, a Raquel estava falando agora, eu falei, agora que eu sou mais velha, eu vejo quão importante teria sido eu ter desenvolvido isso mais vezes, né? De uma maneira mais firme, né? Mas, assim, como a Raquel falou também, sempre é tempo, né, Raquel? Então, a gente continua. Mas, assim, voltando a essa lei, então, eu vou dar alguns exemplos, né? Quando aparece, vamos falar de amor, a gente estava falando de amor, qual que é a primeira menção sobre amor? Mas a gente não vai ver só a palavra, a gente vai ver o contexto sobre amor na palavra. É lá em Gênesis, né? Gênesis 22, quando Abraão, né? O Senhor pede a Abraão, né? O Isaac. Então, ali é a primeira vez que aparece Abraão amava Isaac. Abraão amava Isaac. Gente, daí é como o primeiro elo de uma corrente de revelação, né? Daí a gente vai entendendo as outras menções sobre isso até chegar em Deus entregando o seu único filho sem reservas, né? Uma entrega total, e foi exatamente representado ali por Abraão. Então, a gente começa a entender Deus, o coração de Deus lá na frente, quando ele nos mostra isso, né? Ele entregar o seu filho por amor. É muito lindo, né? Eu não sei se eu sei explicar, mas eu sei que o que a gente sente, né? Um outro exemplo sobre fé. Bom, né? Lá na palavra, lá em Gênesis 15, deixa eu só abrir aqui, diz assim, aqui a gente vai ver que não é a palavra, mas
o princípio que ela está inserido. Por exemplo, porque aqui não fala Abraão teve fé, não usou a palavra fé. Aqui fala assim, foi a primeira vez que aparece, né, na Bíblia, nas Escrituras. Aqui falou, então o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, e se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. E Abraão creu. Aqui está falando, Abraão creu. Não está falando, Abraão teve fé. Então, é engraçado isso. Deus tem uma maneira tão peculiar, porque ele usou o princípio antes de usar a palavra em si. Que a palavra fé nós vamos ver depois, mas o princípio é crer, né? Eu não sei se eu estou sabendo me expressar, mas isso é muito lindo, né? E uma coisa, só porque senão tem tantos exemplos, né? A gente acha que não tem tempo aqui, mas uma coisa que, dessa vez, quando eu li agora, essa semana, me chamou muito a atenção, foi sobre o dízimo. Então, qual que é a primeira menção? Aqui a gente, quer dizer, eu não quero falar aqui o entendimento sobre o dízimo, o que é certo, o que é errado, as interpretações, né? Mas olha que coisa linda. Qual que é a primeira menção sobre o dízimo? Se a gente tem alguma dúvida, está explicado aqui na primeira menção, aqui também em Gênesis 15, quando Abraão encontra com Melquisedeque, né, o rei de Salém, quando ele encontra com Melquisedeque, Gênesis 15, 18, a partir do 18. Aí Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, olha só, trouxe pão e vinho. Se a gente fosse pegar cada palavra, já dá para entender um monte de coisa aqui, né? Trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Eu creio que aqui, o que me foi mostrado aqui, se a gente tem alguma dúvida, aqui já é mostrado uma coisa tão simples, tão simples. Primeiro, ele foi abençoado. Abraão foi abençoado. E olha, eu vejo assim, na questão do dízimo, quanto que nós temos sido abençoados pelo Senhor. E na hora que a gente está entregando aquilo, não é por religiosidade, né? Mas por gratidão àquilo que a gente, por aquilo que a gente tem recebido. Então, aqui, olha só que coisa linda. Abraão, primeiro, Melquisedeque lembra a Abraão quem Deus é, né? Abençoado pelo Deus Altíssimo, que ele criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou você. Quer dizer, olha, Melquisedeque, desculpa, Abraão tinha... Oh, meu Deus! Abraão tinha recebido uma vitória ali, de uma batalha, né? Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários nas suas mãos, né? E Abraão deu a Melquisedeque tudo, em gratidão. Então, eu vejo daí também o primeiro elo, o guia, a descoberta de uma verdade na sua revelação progressiva. Você vê uma verdade aqui, que é dar tudo, né? Aquilo em gratidão, uma demonstração. A gente não passa a entender melhor? Não é? Não passa até... E as outras menções que a gente vai ver depois sobre dízimo, e esse ponto já foi um ponto de partida para a gente poder entender toda essa revelação, que é uma revelação progressiva, né? Então, assim, eu não sei como explicar, eu só entendo que sempre a primeira menção na Bíblia vai ser como se Deus estivesse dando uma verdade completa,
mas em forma de semente. Uhum. Porque ele está plantando ali uma semente e que ela vai germinando, né, nessa revelação progressiva. Não sei, gente, é mais ou menos isso. É isso mesmo, Márcia, obrigada, é isso mesmo, muito bom. Eu sei que a Iana também já estudou, né, Iana? Então, você também pode nos ajudar também, né, com as leis. Eu queria só falar mais uma que eu vi aqui também, Márcia, mas é lá no Novo Testamento, que eu acho que é importante, é a primeira palavra que está relacionada aqui, né, na Bíblia, que Jesus falou. Foi quando ele, lá em Lucas, né, quando os pais perderam, né, Jesus, e aí, então, ele fala, aí a mãe dele chega, né, e fala com ele, vocês conhecem bem esse texto, né, fala, por que você fez isso conosco, né? Então, a primeira citação das palavras de Jesus, ele fala o seguinte, ele tinha 12 anos, né, não sabias que me cumpris em estar na casa de meu pai? Outra tradução fala, não sabia que eu estaria tratando os negócios do meu pai? Então, essa primeira palavra de Jesus nos abre, como a Márcia falou, a chave para a gente entender todo o ministério de Jesus. Que era o ministério de Jesus? É cuidar das coisas do pai dele, né? Cuidar dos negócios do pai dele. Então, é isso mesmo, essa lei da primeira menção traz muita luz para a gente. Foi muito bom, Márcia, muito obrigada. Cris, passa aí para nós. Por favor, coloca aí isso. Então, nós vimos a primeira lei, vimos a segunda lei, e agora nós vamos ver a terceira. Tem uma. Deixa eu ver se. Isso, ver a outra. A outra eu acho que é essa lei que a Márcia falou. Muito bom, Márcia. E é a terceira lei, então, que nós não pode passar o outro. A terceira lei que nós vamos ver agora, que é a lei da menção paralela. Irmãs, se vocês quiserem perguntar ou acrescentar alguma coisa, vocês podem sair do mudo e falar, viu, queridos? Aqui nós estamos em família, para cada um estar falando mesmo, né? Essa lei da menção paralela... Raquel? Oi, meu bem, pode falar. Então, antes de ir para frente, aonde que foi em Lucas que você... Tá. Lucas capítulo 2, versículo 49, parte B. Aí, nos slides, Neide, quando a Joyce ou a Cristiane jogar aí no nosso grupo, você já vai ver aí, vai sair os tá. Não, mas pode anotar aí, é Lucas 2, 49, a parte B. Tá bom, obrigada. Era isso mesmo? Era isso. Então, tá bom. Para eu ler depois. Isso. Essa terceira lei, então, é da menção paralela. Então, o Espírito Santo, então, ele traz luz sobre um assunto por meio de uma outra passagem. Essa passagem pode ser no contexto, igual a Márcia falou, né? Ou num contexto remoto, quer dizer, no outro lugar da Bíblia, né? Esses dois versículos que eu coloquei aí, está falando o seguinte, lá em Provérbios, vocês vão vendo os versículos, que eles vão abrindo para a gente não perder tempo, né? Lá em Provérbios, esse versículo fala o seguinte, que é estutice a gente responder sem ouvir. Então, quer dizer, às vezes a gente faz conclusões sem saber direito o que está acontecendo, né? O que é. Então, essa é uma das bases dessa lei. Lá em Provérbios 18, versículo 13, alguém achou aí? Quer ler para nós? E outra já vai abrindo lá em Isaías. Isaías 28. Eu estou com provérbios aqui, eu vou ler. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Eu não sei se vocês têm outra tradução, mas a gente... mas meu computador estava desligado, o som, eu não sabia. Eu tinha lido o versículo para você, mas... eu não vi, Dera, desculpa. Não, mas ele estava desligado o som. Agora, Isaías 28, 10. Porque nos fala como a crianças repetindo palavras e frases,
uma palavra, depois mais a outra, um pouco aqui, um pouco ali. É isso mesmo. Aqui fala, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, é isso que está falando a palavra de Deus, é um pouco aqui e um pouco ali. Então, a gente deve saber para poder achar as coisas, né? Então, o primeiro exemplo aqui é a tentação do Senhor Jesus. A gente conhece bem, né? O inimigo fala, e faz 3 tentações, né, com Jesus ali no deserto. Então, uma delas é essa que está lá em Mateus 4, 6. Alguém pode abrir para nós, por favor. O que é? 4, 6. Mateus 4, 6. Mateus 4, 6. E disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Olha bem, e aí Jesus responde, né? Mas também está escrito. E tem também uma tradução que fala assim, por outro lado está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, isso aí o Senhor Jesus mostrando, quer dizer, o diabo, ele nos tenta, às vezes, com a palavra de Deus, mas com uma parte só. Ele não completa aquilo ali que está escrito, né? Então, queridos, a gente vê que essa é a menção paralela. Aqui nós vemos exatamente no mesmo contexto isso, né? E esse texto aí que o inimigo, ele citou, está lá em Deuteronômio. Aliás, essas 3 tentações do inimigo fala, é lá da palavra de Deuteronômio, mas ele nunca fala a palavra completa, ou ele distorce um pouquinho a palavra, né? Outro lugar também, nós vamos abrir agora, é Romanos 8, 28. A gente gosta muito desse versículo, né? Mas a gente fica só numa partezinha dele, a gente não completa ele. Romanos 8, 28. Pode ler? Pode, por favor. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Isso, olha bem. A gente fica com a primeira parte desse versículo, e é verdade, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é verdade. Então, mas tem um finalzinho aí. E que são chamados segundo o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? É que a gente seja formada à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes acontece uma coisa ruim, né, para a gente, vamos dizer assim, que deixa eu ver, uma coisa assim, um exemplo que todo mundo fala, né, vamos dizer que rouba o carro da gente, né? Aconteceu com o meu sobrinho alguns anos atrás, roubaram o carro dele, foi aquela coisa, entendeu? Então a gente fala, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E acontece que realmente o seguro deu um carro melhor para ele. Então, realmente, isso aí, segundo a nossa visão, isso aí foi cumprida. Mas só que Deus tem algo além daquilo ali, porque podia o seguro também não ter dado outro carro para ele. Mas o que Deus estava querendo com aquilo ali? Ele estava querendo formar o caráter de Jesus na vida do meu sobrinho e na nossa vida. Vocês entenderam? Então, Deus tem algo além. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente ou tem uma doença, ou alguma coisa assim, e aquilo, às vezes, aquilo se torna, assim, bênção para a gente. A gente pensa só naquele aspecto ali. Mas tem algo mais. Deus quer alcançar algo mais. Deus quer nos abençoar, sim, mas Deus quer alcançar algo mais na nossa vida. Que é o quê? É nos fazer sermos tornados a imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, né? Então, isso está lá em Romanos 8, 28. Agora, a lei da menção paralela no contexto remoto, em outro contexto. Esse texto que eu coloquei aqui, que é o sinal da concepção virginal do Senhor Jesus Cristo, lá em Isaías 7,14, alguém pode ler, e outra já abre Mateus 1, 23. Vamos tentar abrir bem rapidinho aí, querido. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficou grávida
ela dará a um filho e o chamará de Emanuel. Amém, é isso mesmo. E Mateus 1, 23 é quando essa profecia é cumprida. Alguém quer ler para nós? E maravilharam-se... Pode ir. Pode ir. Pode ir, meninas. Pode ir, Dani. Aí. Eis que a Virgem conceberá, Mateus 1, 23, isso? Isso. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso, veja bem. Realmente, uma virgem conceber é um sinal, é uma coisa diferente, porque a mulher, para ela conceber, ela precisa ser casada, ela não pode ser virgem, certo? Mas aqui o sinal seria que uma virgem que não tivesse contato com homem nenhum, ela iria conceber. Todos nós, toda a humanidade, ela é fruto da semente do homem. Apenas Jesus é fruto da semente da mulher. Então, veja bem, no hebraico, essa palavra virgem, ela pode significar uma jovem donzela, uma jovem. Mas não fala de ser virgem mesmo. Mas acontece que no grego, essa palavra virgem é virgem mesmo, aquela que não teve contato nenhum com outro homem. Então, a gente vê que a palavra de Deus é cumprida, ela realmente Deus, ele cumpriu daquela maneira. A gente sabe que Maria engravidou virgem, foi engravidou do Espírito Santo. Isso é um fundamento da nossa fé cristã, né? E aí, então, a gente vê como que isso aí foi profetizado em Isaías e foi completado lá em Mateus. Esse texto que eu coloquei em Josué 5, 8, alguém pode abrir também, 1 Samuel 13, está falando, lá em Josué, não é Josué não, queridos, é Juízes 5, 8. Vou ler. Isso, lê para nós. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas das cidades, mas não se via um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Olha bem, eles não tinham. Esse livro de Juízes, a gente já estudou esse livro, é um livro muito triste, porque o povo pecava, Deus castigava, eles arrependiam, e aí Deus livrava. Aí era um círculo vicioso o tempo todo, mas esse livro ele fala muito assim, que levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Então, é um livro muito, muito triste, vamos dizer assim, né? Então, eles não tinham armas, e nós vamos ver por quê. Lá em 1 Samuel 13, 19, quem achou pode ler para nós. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Olha bem, vocês estão vendo por quê? Que não tinha arma? Porque os filisteus, eles tinham boicotado. Então, os israelitas, eles tinham que descer lá onde os filisteus moravam, né, que era ali mais no litoral ali do mar Mediterrâneo, para poder amolar os aparelhos dele de arar o chão. Então, eles não tinham nada. Vocês estão vendo por quê? Então, isso é a lei da menção paralela, uma coisa explicando a outra. Outro texto que é importante aqui, que nós precisamos abrir, queridos, que às vezes a gente fica com muita dúvida, alguém abre Lucas 14, 26, outra já abre Deuteronômio, outra já abre Gênesis. Vamos lá. Lucas 14, 26. Alguém achou aí para ler para nós, por favor? Não esquece de abrir o microfone. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Isso, essa tradução está bem explicada, mas na minha tradução fala assim, se alguém vem a mim e não aborrece
a seu pai, a sua mãe. Então, a gente fica pensando, mas como que é isso, né? A Bíblia fala lá em Deuteronômio, alguém abriu Deuteronômio 21:15? Se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere. Era esse? É esse mesmo. Então, veja bem, essa tradução também da Claudiana é uma tradução bem suave, né? Mas na minha tradução está que ser aquela que aborrece. A mulher que ele aborrece, quer dizer, que ele ama menos. Então, é isso que significa, não é que você vai aborrecer seu pai e sua mãe. Lá em Gênesis 29:30, também é outro texto. Alguém achou aí? Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou por Labão outros 7 anos. Aí. Então, a história de Jacó, né? Fala que ele amava Raquel e Lia, ele não amava menos Lia do que Raquel. Então, nesse texto, quando fala de aborrecer pai, mãe e tal, é amar menos. Então, a gente deve amar menos, né? Outra coisa também, queridos, é sobre por que a gente fala, quando a gente estuda sobre a nossa alma, que a nossa alma é o nosso eu. Onde é baseado isso? Que é as nossas vontades, a nossa mente, as nossas emoções, isso é a nossa alma. Então, lá em Mateus 16:26 e Lucas 9:25. Hoje nós estamos manipulando bastante a palavra de Deus, né? Mateus 16:26. Eu abri aqui de novo. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Isso. E lá em Lucas também 9:25 é um texto bem semelhante, mas vamos ler também. Vou ler aqui. 9:25. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Isso. Então, é isso mesmo. Quer dizer, a alma é a nossa vida, né? A alma é a nossa personalidade. A alma é essa questão da vontade, das emoções e da nossa mente, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é onde nós temos comunhão com Deus. Então, é esse lugar que é baseado essa questão. Agora, o reino dos céus, olha que interessante na oração de Jesus, lá em Mateus 6:10. Para a gente terminar essa parte da menção paralela. Alguém achou? Mateus 6:10. Isso. Pode ler. Pode. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha bem, isso aqui é uma coisa importante, queridos, porque a poesia hebraica, ela é diferente da nossa poesia. A nossa poesia, ela é rimada, né, com sons e com ritmo, esse negócio assim. Mas a poesia hebraica, não, eles vão colocando, depois nós vamos ver naquele salmo ali que eu coloquei, são paralelos. Então, quando Jesus fala assim, olha, essa oração do Senhor Jesus, que ele nos ensina, é uma poesia. Várias coisas de Jesus, várias palavras de Jesus são poesia. E quando ele fala assim, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, significa o quê? Ele colocou a ideia, venha o teu reino, e quando ele coloca, faça a tua vontade, é um paralelo com venha o teu reino. Então, o que acontece? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde a vontade dele é feita, assim como ela é feita no céu. Lembra que quando Jesus e João Batista começaram a pregar, ele fala, arrependa-se, porque o reino de Deus é chegado. O que significava isso? É que a vontade de Deus estava chegando aqui na terra, através do Senhor Jesus Cristo, né? Através dos milagres que ele fez, das palavras que ele deu. Então, o reino de Deus é chegado. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita
plenamente. Essa vontade é feita plenamente no céu, mas aqui na terra não é feita. Ela deve ser feita através de nós, que é a igreja, né? Que somos a igreja. Lá no Salmo 19:1, que é o salmo que a gente fala aqui, fala sobre a natureza, né? E fala sobre a palavra de Deus, ela é uma poesia bem assim, porque fala, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, são ideias semelhantes, uma completando a outra. Tá vendo? Então, essa é a poesia hebraica. Depois ele fala assim, olha, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aí o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, essa é a poesia hebraica, tá vendo? Uma coisa explicando a outra. Então, isso é um paralelismo que a gente fala. Paralelismo de ideias, né? E não de voz e de som. Pode passar, Cris, por favor. Aí tem mais, então. Tem essa questão da enchei-vos do Espírito. Não vamos abrir esse texto, porque senão nós vamos demorar bastante, né? Mas aí, lá em Efésios, esse texto de Efésios, depois as irmãs leem Efésios 5, começa assim, enchei-vos do Espírito, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse texto aí fala, todo esse texto de Efésios, fala sobre o tratamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, dos servos com os senhores, dos senhores com os servos. E esse texto é muito semelhante a Colossenses. Então, o que a gente vê é o seguinte, lá em Colossenses 3,16, é muito semelhante mesmo, esses dois textos, depois as irmãs podem comparar para ver. Mas Colossenses 3,16 começa de uma maneira diferente. Começa assim, habite ricamente a palavra de Deus nos vossos corações. Então, o que a gente vê aí? Qual que é o paralelismo que a gente vê aí? Que enchei-vos do Espírito Santo, queridos, é a gente encher da palavra de Deus. Então, isso é importante a gente ver. Depois as irmãs comparam esses dois textos, eles são muito semelhantes, muito. Só tem esse detalhe, que é esse inicinho, né, que Paulo fala, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E em Colossenses está falando, habite ricamente a palavra de Deus nos vossos corações. Como nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Deixando que a palavra de Deus habite no nosso coração abundantemente. Tanto que lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, Paulo, quando vai falar dos dons, ele não fala sobre o dom de língua, é o primeiro que ele fala, é o último que ele fala. Mas lá em 1 Coríntios, ele fala o seguinte, olha, eu vou abrir aqui para a gente, isso é importante da gente ver. Porque muitas vezes a gente pensa assim, que o encher do Espírito Santo é algo espiritual, é algo espiritual, mas a gente pensa que é uma coisa que vai cair sobre nós. Não é. É uma coisa de dentro para fora. Né? Tem duas palavrinhas no grego, eu sei que é plesso e plero, eu não sei qual que identifica qual. Uma é o enchimento de fora para dentro e outra é o enchimento de dentro para fora. Então, esse encher do Espírito Santo que está aí em Colossenses, em Efésios, é um enchimento de dentro para fora. Então, lá em 1 Coríntios 14, se não me engano, peraí, deixa eu achar aqui. Não, é do 12 mesmo. Paulo vai falar sobre os dons espirituais, porque a igreja de Corinto, ela estava cheia de pessoal falando em línguas, em profetizando e tudo, mas Paulo fala o seguinte, olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Por quê? Aí ele fala, porque a uns é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, o outro, do mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, o outro, fé, o outro, dons de milagres, ele coloca a palavra de sabedoria e de conhecimento primeiro, e vai colocar o dom de língua por último. O que Paulo está querendo enfatizar aqui? Que realmente esse encher do Espírito Santo, nós temos que ser cheios da palavra de Deus, e aí, então, o Espírito Santo vai usar essa palavra para se transformar em rema. Isso é muito importante, isso é outra lei do paralelismo, certo? Então, é um mandamento do Senhor. Agora tem um paralelo da palavra, né? A Márcia já falou um pouquinho sobre isso aí, nós vamos passar rapidinho, que é sobre essa palavra amor. Existem pelo menos três palavras amor no grego. Nós, em português, só temos uma, né? No inglês também.
mas no grego tem, nós sabemos, todo mundo sabe disso, que é eros, que é o amor físico, o ágape, que é o amor de Deus, e o filéu, que é o amor de irmão, né? De amigo, de irmão. Na palavra de Deus é usado só esses dois, ágape e filéu. Então, esse amor filéu é um amor assim, natural da gente. A gente ama, tem esse amor assim naturalmente, mas o amor ágape é um amor que só vem de Deus. E esse amor, ele é derramado nos nossos corações, mas só naquelas pessoas que realmente têm o Senhor Jesus Cristo. Quem não crê no Senhor Jesus Cristo, ele não tem condição de ter esse amor ágape, porque esse amor é derramado no nosso coração. Então, nós já vimos sobre João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo, esse amor é ágape, né? Romanos 5,5, alguém abre para nós, e outra pessoa abre 1 João 14,16. Se não me engano, nessa epístola de 1 João, a palavra amor é citada 40 vezes, esse amor ágape, né? Mas alguém abre lá para nós, Romanos 5,5, por favor. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, o amor de Deus, a minha tradução fala, o amor de Deus foi derramado, né? Ou então nós fomos cheios do amor de Deus pelo Espírito Santo. Então, nós temos esse amor ágape. Então, quando Jesus fala que nós precisamos amar os nossos inimigos, é esse amor ágape. É um amor sacrificial. É um amor que, naturalmente, nós não conseguimos ter. Porque o que a gente quer fazer é enforcar os nossos inimigos. Mas Deus está falando, olha, você precisa ter o amor ágape, porque ele já derramou esse amor no nosso coração, esse amor vem dele, só ele pode nos dar esse amor, queridos, nós não conseguimos mesmo. E em 1 João 4,16, alguém abre para nós. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Isso, é o amor ágape, nós conhecemos esse amor e cremos nesse amor. Que coisa linda é isso. Hoje eu estava lendo aquela parábola, né, do filho pródigo, e eu estava pensando, meu Deus, que amor, né? Esse é o amor do Pai por nós, né? Que nos resgatando, esse amor ágape. Muitas vezes a gente não sente, né? Ou não crê nesse amor incondicional de Deus por nós. E isso muitas vezes nos afasta de Deus. Mas Deus tem um amor tão grande por nós, porque nós não entendemos por quê. Porque nós somos tão difíceis, né? Pelo menos da minha parte, a gente desobedece, a gente não obedece tanta coisa e faz coisas que não deve, e a gente fica pensando, mas como Deus pode continuar me amando apesar disso tudo? Mas Ele nos ama. Então, nós conhecemos e cremos nesse amor de Deus por nós. Isso é uma coisa que nos traz segurança, nos traz alegria, isso é uma coisa muito, muito importante. Alguém quer falar alguma coisa aí? Parece que eu vi alguém falando. Outro exemplo. Pode falar. Essa questão vou usar a palavra que me veio, de aceitar que eu sou amada por Deus, foi primordial para mim no começo que eu entrei agora para a igreja, né? É uma novidade para mim. Sentir que eu sou amada por Ele fez toda a diferença. E ainda tem hora que eu escorrego e acho, não, sou muito pouco para o amor de Deus. Mas é isso mesmo, Neide, a gente precisa nos lembrar dessas coisas, por isso que fala que a gente deve trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E esse amor de Deus incondicional por nós é uma coisa que a gente deve estar lembrando sempre, porque isso aí traz tanto conforto para a gente, que Deus realmente nos ama, e que tanto é que Ele deu o Filho dele, né, por nós. O que nós temos, né, ali em Romanos fala, se a gente fosse alguma coisa boa, poderia ser que pelo bom alguém podia morrer, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores, sendo nós inimigos dele, ruim. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Eu creio que a gente não entende plenamente isso, a gente só pode crer mesmo. Talvez vamos entender a eternidade, né, com o Senhor.
Nesse diálogo de Jesus com Pedro também, depois da ressurreição, porque Pedro negou o Senhor Jesus, nós sabemos disso, né? E depois da ressurreição, é interessante que quando Jesus ressuscita, aparece ali para Maria, é outra coisa tão linda que eu fico pensando, queridos, que Maria foi expulso 7 demônios da Maria. Provavelmente a Maria não era nem muito assim, certa da cabeça, vamos dizer assim, né? Porque era uma pessoa muito simples, ela não tinha conhecimento de quase nada, igual os eruditos daquela época, os fariseus, né? Mas Jesus apareceu primeiro para ela. Eu fico pensando, meu Deus, que amor era esse? Mas porque a Maria amava o Senhor era tudo para ela nesse mundo, ela não tinha mais ninguém, ela só tinha o Senhor. E aí ele fala para Maria, Maria, vai dizer aos meus discípulos e a Pedro. Ele tem um cuidado de falar, e a Pedro. Pedro devia estar assim, numa tristeza profunda de ter negado seu Senhor. Ele falou diante dos apóstolos, falou assim, se eles todos negarem, eu não vou negar. E ele negou o Senhor 3 vezes. Então, Jesus tem aquele cuidado de falar, Maria, fala com os apóstolos, mas fala com Pedro, né? E aí, então, Jesus encontra com aqueles discípulos, lembra, na praia, depois da ressurreição, e ele, então, começa a falar com Pedro. A primeira coisa que ele fala assim, Pedro, você me ama mais do que todos esses? Porque Pedro falou que ele era como se ele se sentisse superior aos outros. Eles podem te negar, mas eu não vou te negar. E aí ele falhou, tristemente, né? O que acontece comigo, acontece conosco isso, né? E aí, então, Jesus fala, Pedro, você me ama mais do que a estes? Aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe, eu te amo. Mas esse amo de Pedro, Jesus pergunta o amor ágape, mas quando Pedro responde filéu. Porque Pedro aí já está quebrantado, já está humilhado, ele pensa assim, gente, eu não consigo amar o Senhor. Ágape, eu só consigo amar filéu. E aí o Senhor pergunta pela segunda vez, Pedro, você me ama? Amor ágape. E Pedro, pela segunda vez, responde, amor filéu. E aí, pela terceira vez, o Senhor fala, Pedro, você me ama? E aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, aí Pedro responde com amor ágape. Então, é ele mesmo, a humildade dele, Senhor, só o Senhor sabe disso, que passa no meu coração, né? Então, é um diálogo, assim, muito bonito, a gente não tem a profundidade desse diálogo, porque a palavra que é usada no português é a mesma, né? Amor, amor, amor. E tem essa diferença, né? Então, queridos, nós vamos ter que terminar. Vamos terminar só aqui, paralelo das doutrinas. A gente compara várias ideias e conceitos diferentes contidos em um assunto, né, mais amplo. Então, por exemplo, essa doutrina dos atributos de Deus. Então, vários lugares na Bíblia fala sobre a santidade, fala sobre o amor de Deus, como a gente viu, fala da onipotência, a onisciência, fala da paciência de Deus. Então, a gente vai vendo isso em vários lugares da Bíblia. Então, aí é formada uma doutrina, certo? E com relação ao homem também, fala da criação do homem, fala da natureza nossa de pecado, né? Fala da nossa restauração, fala da nossa salvação. Então, a gente vai juntando isso tudo e forma, então, uma doutrina. Isso aí, os eruditos, os irmãos nossos, eles fizeram esse trabalho muito maravilhoso, né? Na Bíblia, na época deles, não tinha nem computador, né? Então, são assim que são formadas as doutrinas. O Cris, passa só o próximo, só para a gente ver o que é, se já é a outra lei, porque aí nós vamos ter que... será a outra lei, é uma lei muito maravilhosa, que é a lei da menção progressiva. É aquilo também que a Márcia falou, como que Deus, ele coloca aquela sementinha lá no início, e depois ele vai desenvolvendo aquilo até chegar no seu ápice, lá no final. Vamos ver só essa lei aqui rapidinho, irmãs, bem rapidinho, porque ainda tem outras leis. Eu espero que a gente consiga terminar isso aqui essas leis todas na próxima aula, para a gente entrar no outro assunto, né? E as irmãs, se tiverem dúvida, ou se quiserem acrescentar algo, igual a Iana falou que já estudou isso aí, talvez a Iana tenha muito que acrescentar para nós nessas leis, eu quero dar liberdade para vocês fazerem isso, tá certo? Eu vou ver só mais essa lei, para a gente terminar aqui, que é uma lei muito maravilhosa. Essa lei da menção progressiva é exatamente isso. É o princípio pelo qual Deus revela uma determinada verdade de maneira progressiva,
E cada vez a verdade vai ficando mais clara, até atingir sua consumação, o seu ápice. Então, a palavra de Deus é imutável, e nós entendemos que ele nos revelou sua vontade progressivamente. Então, a primeira vez que aparece a palavra cordeiro também foi ali com Abraão. Quando Abraão foi imolar Isaac, aí fala que Deus, então, depois vocês podem ver lá no 22, Gênesis 22, 8, que Deus, apareceu um cordeiro, né, amarrado pelos chifres lá, e esse cordeiro, então, ele foi imolado no lugar de Isaac, também já apontando para o Senhor Jesus. Está vendo como a vida de Abraão, ali de Isaac, é um antítipo, né? Não, é um tipo da vida do Senhor Jesus. Então, a gente vê como é que Deus começa a revelar o plano dele, desde ali, né? Porque aí, lá Paulo fala, lá em Romanos também, que Isaac foi poupado, mas o Senhor Jesus Cristo, ele não foi poupado, né? Ele teve que morrer, não teve nenhum cordeiro que pudesse ser colocado no lugar dele, mas ele teve que ser sacrificado por nós. Lá em Êxodo 12, então, é quando o povo vai sair do Egito, já é mais uma clareza nesse assunto do cordeiro. Então, Deus manda matar aquele cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, e que o anjo da morte iria passar e não iria matar o primogênito ali daquela casa. A gente vê que isso é o fundamento da nossa salvação. O sangue do Senhor Jesus Cristo é passado nos umbrais do nosso coração. Então, quando esse sangue é passado ali, o anjo da morte é passado e nós não somos destruídos. Aqui está falando da morte espiritual, certo? Então, tem aquele todo ritual. A gente fica pensando, nossa, para que todo aquele ritual? Porque estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, né? Isso é em Êxodo 12, depois as irmãs podem ler e podem ver, assim, a profundidade daquele texto sobre esse aspecto, né? Representando o Senhor Jesus Cristo. Aí, lá em Isaías 53, que já é falando realmente sobre o Senhor Jesus, o capítulo de Isaías 53, né? Aí já fala claramente do Cordeiro. Em Isaías 53, 7, que está falando o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, aqui já está falando, a profecia falando do Senhor Jesus Cristo, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, no Novo Testamento, quando João fala lá em João 1:29, aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o povo judeu já tinha todo esse feedback de trás, já tinha todo esse conhecimento, eles sabiam que era um cordeiro. Então, quando João Batista aponta, que lá em João 1:29, que fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí João Batista já apontou para aquele cordeiro, né, para o que Deus já tinha preparado. E lá em 1 Pedro, se alguém achou 1 Pedro 1:19, às vezes vocês acharam aí, leia para nós, por favor. Primeiro Pedro 1:19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha bem, então, fala que nós não fomos comprados nem por prata, nem por ouro, mas fomos comprados pelo sangue do cordeiro, né? E Apocalipse 22:1. Então, isso aqui já é a consumação de tudo, né? Alguém lê para nós Apocalipse 22:1, por favor. Então, o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Olha bem, do Cordeiro. Lá em Apocalipse 5, eu não coloquei aí, mas deveria ter colocado, fala o seguinte, Apocalipse 5 é quando o Senhor Jesus chega, né? E João chora muito, porque ninguém é digno de abrir o livro, mas aí fala o seguinte, olha, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Olha bem, então aqui chega o ápice da revelação de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E é interessante, queridos, no Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, ele é citado muito como Cordeiro de Deus. E isso aí, os irmãos falam que isso aí muito é a linguagem de amor de Deus para nós, porque Apocalipse fala de muitas guerras, muitas coisas assim, ruins, né? Tem muitos irmãos, inclusive, falam que nem gostam de ler Apocalipse, mas isso é muito ruim, porque a gente deve ler, porque tem uma bênção para quem lê. Mas quando Deus apresenta o Senhor Jesus como Cordeiro, ele quer fazer uma comparação, aliás, um antagonismo, né, daquelas coisas da besta, do falso profeta, etc., mas como Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro, ele sempre, ele dá uma imagem, assim, de tranquilidade, dá uma imagem de paz, uma imagem de uma coisa fácil, né, não uma coisa que traz medo, né, de forma nenhuma. Então, queridos, esse é uma coisa muito importante, que essa lei da menção progressiva, e outra coisa muito linda, que aí não vou entrar, porque senão nós vamos demorar mais ainda, é sobre a palavra vida. Lá no livro de João, cada um, depois vocês podem ver, que depois nós vamos ver também na nossa próxima sexta, se o Senhor permitir, sobre como que vai esse conceito de vida, né? Como que isso aí Deus vai colocando mais conceitos, até chegar no seu ápice, né? Que Jesus, então, fala que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, e ele é que é a vida, né? Então, queridos, eu creio que por hoje é isso, vocês me perdoam ter prolongado mais, né, esse tempo. A gente tem algumas leis que ainda a gente precisa ver, se não me engano, são mais umas 3 ou 4 leis. Eu espero que na próxima aula a gente possa terminar isso aí. E queria ver mesmo se a Iana tiver outras coisas para nos ajudar, viu, Iana? Você possa compartilhar aí, tá bom? Conosco. Eu não falo tão bem igual a senhora, dona Raquel. Não tem que falar bem, não. Eu não falo bem também, não, mas é só para nos ajudar aqui. Aí você vê aí, eu posso passar para você as outras leis que a gente vai ver, que a gente não vai ver todas, porque fica meio cansativo também, né, irmãs? Então, nós vamos ver as que são as principais, e aí nisso aí você pode também nos ajudar, né? Vamos terminar, então, queridos, esse tempo, que o Senhor possa nos abençoar nesse final de semana, que a gente possa meditar nessas coisas tão lindas que é a palavra de Deus, que Deus deixou para nós, para encher o nosso coração, para nos encher do Espírito Santo, encher de esperança, de alegria, né? De equilíbrio na nossa vida. Alguém podia orar para nós, por favor, terminando? Vou orar. Meu Deus, meu Pai amado, eu quero agradecer em nome de todas, tenho certeza, por esse tempo de estudo. Meu coração fica muito feliz e essa felicidade eu quero expor para que ela seja transformada em amor por todas nós e todas nós, esse amor dedicado ao Senhor. Amém. Um bom fim de semana para nós. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Neide. Meninas, Deus abençoe a todos. Foi muito bom a gente estar junto. Obrigada aí, Cris. Obrigada, Márcia. Deus abençoe cada um. Beijo grande. Obrigada, Cris.